Maravilha. Bom dia, povo de Deus. Tome o seu lugar. Bênção demais. Bom dia, povo de Deus. Bom dia. Maravilha. Vamos caminhar sobre essas águas. Nós vamos hoje desenvolver uma relação muito importante, né? Hoje, como ainda está, né, é durante o dia, vamos tentar, se puder, apagar essas aqui, porque também temos muita informação, projeção bem legal para passar para os irmãos. Vamos caminhar nessas águas aí, tá bom? Quero pedir assim, um carinho dos irmãos mais uma vez. Isso é uma pequena introdução, né? Hoje realmente os irmãos, a partir das 11, né? Era para acabar até 10h30, mas estendeu um pouco mais por causa do meu testemunho. Tem um momento, né? Uma cerimônia acho que tem uma cerimônia de casamento, né? Mas eu quero desenvolver esse tempo com os irmãos, poder assim caminhar em duas partes nessa mensagem, né? Primeiramente eu vou fazer uma boa introdução sobre família, falar daquilo que é a nossa abordagem, né? E logo em seguida eu já vou entrar com o meu testemunho para falar daquilo que realmente é desafio da vida, tá bom? Então conecte-se o coração com a gente, tenha liberdade, né? Você vai poder aí compartilhar toda a projeção, tirar foto, desenvolver. Quero agradecer aí as pessoas. Ô meu querido, pega meu celular, está no bolso do meio, esse maior do meio, isso. Eu vou aqui presentear a primeira pessoa que começou a seguir ontem. Vamos ver quem que é, quem que foi. Eu cheguei tão cansado, irmãos, com tanta dor na coluna, no hotel, que eu não olhei ontem. Eu só vi que muita gente passou a seguir. Eu queria agradecer, tá? Realmente um coração grato pelos irmãos que se dispuseram aí. Na ordem. E aqui. Lucas _VNCS 7. Traga para mim aí o livro Lidando com a Rejeição. Sobe aqui, lindão, para tirar uma foto. Lindão cheiroso, vem cá. Isso, traz para mim aí da mesa, por gentileza, o livro Lidando com a Rejeição. Me faz essa gentileza aí para sair na foto aqui, tá bom? Rapaz, os dois, ele e a Anassis. Não, calma. Não é para dar, não. É para dizer que os dois, ele ganhou por 10 segundos dela. Está aqui o livro Lidando com a Rejeição. Vamos aplaudir o Senhor pela vida do Lucas. Nós vira o livro assim para sair bonito na foto. Obrigado, Deus abençoe. Eu agradeço, pastor. Sucesso, boa leitura aí, tá? Então, querido, obrigado aí pelo carinho. Eu sempre faço isso, tá? Olho lá, mas ele ganhou por 10 segundos da Ana. Acho que estavam os dois lá na mesa lá ontem. Não sei se estavam na mesa, mas obrigado aí. Vamos caminhar sobre essas águas, tá? Eu quero agradecer todos, né, que passaram a seguir a gente, tá? Vou me apresentar rapidamente. Está aí na projeção. Isso. Tem como apagar essas aqui ou atrapalha a gravação se apagar essas? Se tiver como, tá? Queridos, quem ainda quiser, né, quiser ir seguir a rede social, esse QR Code aqui você segue toda a minha rede social e esse aqui é o meu grupo do WhatsApp. Para que esse grupo? Nesse grupo eu divulgo toda a minha agenda, a agenda do Eurípides, a agenda da EFOL. Nesse grupo é o primeiro lugar que eu coloco as minhas mensagens novas, porque eu edito, vou colocar no YouTube. Então tem um grupo do WhatsApp, eu não coloco nada de futebol, política, polêmica. Pastor, pedem para mim, pastor, dá uma opinião aí, o pastor lá que pecou, o pastor lá que fez isso, essa polêmica aí do Silas Malafaia. Querido, eu não faço isso. O grupo não é para isso. Então não coloco nada, gosto muito de futebol, mas não coloco nada. Esse grupo não é para isso, tá? Então fica ali o nosso grupo, mas só que é o grupo, por quê? Porque ali é onde as pessoas me chamam no privado, se alguém quiser fazer terapia comigo. Eu sou terapeuta, né? Para quem ainda não me ouviu ainda, eu sou terapeuta na área de reprocessamento emocional e de reprocessamento generativo, só na área de feridas emocionais, atendo online. Então ali você pode me chamar no privado, pessoas conversam comigo, eu atendo casais e pessoas sozinhas com o mesmo valor, tá? Eu atendo famílias, pais e filhos com o mesmo preço.
Então, pois procura a gente se você tiver interesse. São 5 sessões por mês. O valor que eu trabalho, por que eu não monto uma página disso? Porque o valor que eu trabalho, se descobrirem, eles caçam a minha carteira de terapeuta. Porque o valor que eu trabalho é totalmente fora do padrão. É realmente uma oferta que eu peço, é um valor. Uma terapia hoje está em torno de 300, 400 reais, uma sessão. Eu trabalho num valor mensal, por família, um valor que é praticamente uma oferta, irmão. Trabalho online, dou todo o suporte, assistência. Então, quem quiser me procurar, e ali está a nossa rede social, onde você encontra todas as minhas ministrações, estão no YouTube, tudo editado, canal, @PR Adriano Oficial, está lá editado para você nos achar. Tem lá meu seminário para homens completo, seminário de maturidade completo, módulo 1 e 2 de família completo, minhas mensagens avulsas, módulo 1 de cura emocional. Então você vai ali e acessa. Quero agradecer aí o carinho dos irmãos aí com essa reciprocidade aí com a nossa vida, com a rede social, tá? Estamos aí já alinhando com os pastores, né? O pastor Júnior falou, o pastor Oswaldo me levou ontem e falou. A gente vai estar fechando aí em breve uma nova agenda. A gente está aqui perto, a gente ficar um final de semana em imersão com muito conteúdo. Hoje Deus nos deu a graça de ter 7 conteúdos de seminário, né? 2 de família, 2 de cura emocional, casamento, homens e maturidade. Então tem muito conteúdo, Deus tem nos dado essa graça, tá? Então, rapidamente, né? Meu nome é Adriano Freitas, sou de Goiânia, sou goiano, trabalho aí no Brasil todo, um ministério itinerante, mas eu tenho raiz, tenho base, eu vou apresentar a igreja, nossos pastores. A gente vive aí nesse ministério já há muito tempo, caminhando como Eurípides, caminhando aí com a turma da EFOL, que surgiu lá a partir do COT. Então nós queremos desenvolver com vocês esse tempo, tá? Falando sobre família. E por falar de família, essa é a minha bela família, Isabela Vitória Freitas, nossa filha, e a minha esposa Virgínia Freitas, que também é pastora, foi ordenada junto comigo. A gente caminha há muitos anos, fomos casados, né? Estamos casados aí, casamos há 27 anos atrás, temos essa graça, primeiro namorado, primeira namorada, então foi aquele amor, assim. Realmente a nossa história é uma história muito bonita, uma história única de primeiro namorado, primeira namorada. Nos conhecemos, a nossa intimidade só depois do casamento. Então a gente tem uma história que vive um casamento, uma história bonita, de desafio. Vocês vão ouvir minha história hoje. E Deus nos permitiu aí, há 17 anos atrás quase, a conceber a nossa filha única, né, Isabela Vitória Freitas. Até o final dessa ministração você vai saber por que ela chama Isabela Vitória, que é o presente que Deus nos concedeu. Eu vou estar falando sobre isso hoje, tá, querido? Isso aí são os nossos pastores, Bispo Eduardo Veiga e Bispa Mila Miranda Veiga. Eu sou da Luz para os Povos Goiânia, a Luz Noroeste, que fica na região noroeste de Goiânia. Goiânia é dividida por região sul, região sudeste, norte, noroeste. Eu sou da região noroeste, que é a maior região de Goiânia. Só a região noroeste tem em torno de 500 mil habitantes. Então, lá o bispo ele é supervisor e pastoreia mais 8 igrejas, que está na cobertura dele. A gente convive ali nesse ambiente, claro, né? Eu sou o membro mais sem vergonha da igreja. Eu só fui em 6 cultos esse ano. E 3 que eu fui para pregar. Porque todo final de semana eu estou indo para algum lugar desse Brasil. Mas ele sabe da minha agenda, acompanha a minha história. Não só ele, né, como pastor da minha casa, a igreja que eu congrego, como também o Eurípides, que é um grande amigo dessa casa, como a pastora já disse. E a gente é amigo há mais de 25 anos, Eurípides. Somos goianos. Todos os dois é viciado em piqui, a gente está hospedado no mesmo quarto, nós estamos ali no Hotel Aba, no centro. Então é um grande amigo, mas há mais de 15 anos nós caminhamos nessa proposta, né? Eu decidi entender a nossa linha, né? A nossa plataforma de ensino é a mesma plataforma, só que o pessoal até brinca, né? Eu sou a versão do Eurípides e do Cote Avivada, entendeu? Eu sou mais do Sai Camalacá, entendeu? Eu sou do X para lá para trás, tu me queres, tu me ama, tu me cantas. Então assim, né? Então a gente caminha aí. Então normalmente quem conhece nós 3 fala isso, que o Adriano é a versão pentecostal do Cote e do Eurípides junto, entendeu? Então a gente caminha, a gente vive aí dentro desse propósito. Queridos, a mensagem que você vai ouvir hoje,
Ela deu origem a esse livro, tanto é que o tema da mensagem é colocando a casa em ordem. Ela deu origem, esse livro é meu primeiro trabalho. Vocês vão ouvir hoje uma história, um tratamento de câncer, de leucemia que eu vivi entre 2015 e 2020. A gente passou por esse processo, como que foi isso e demais. Minha história não para por aí, tem mais coisas que vocês vão ouvir. Então, meu ministério deu origem, né, essa mensagem deu origem a esse livro. Esse livro é a base, é a plataforma, é aquele famoso cartão de visita. Então, queria que você se atentasse para isso mesmo. Nesse livro aqui, obrigado os irmãos que compraram, obrigado vocês que vão comprar. Eu quero dizer uma coisa, que eu só dou dízimo dos livros se vender tudo, viu? Se não vender tudo, eu não dou dízimo. Então, se eu não der dízimo na minha igreja, é por causa dos irmãos, tá? Estou brincando aqui, mas estou falando sério, mas estou brincando, tá? Nossos material está ali, tá? Vamos você parcelar em cartão, não tem juros não, meu irmão, vai lá. Pastor, eu não tenho dinheiro e quero um livro seu. Se você não estiver mentindo, você pode pegar. Se você estiver mentindo, o meu espírito vai lá de madrugada puxar a sua perna para você acordar assustado. De madrugada. Se não tiver dinheiro, pode falar lá com o irmão. Quem que é o reverendo que está lá? Como é que é o... Estava aqui, ó, és invencível. Aqui, ó. Como é que é o nome dele? Não é seu nome? Clesto. Para que pôr um nome difícil desse aí, mãe? Clesto. Está lá, então tem mais uma obreira lá ajudando. Vai lá, adquira no final. Esse livro aqui foi o que você comprou, né? Você adquiriu, né? Estava falando comigo ontem. Eu falo das minhas dores, discernindo as lágrimas. Está dando microfone, deve ser eu, né? Discernindo as lágrimas, o que podemos aprender com o sofrimento. Ali eu falo das minhas dores, de um processo que eu vivi na terceira quimioterapia. Eu fui para UTI, com infecção generalizada. Sabe quando você vai para aquele lugar e começa a despachar? Sabe, falar com Deus, cuida da Virgínia, muito bonita, arruma um homem mais bonito do que eu e que tenha dinheiro, que seja saudável para ela, merece ter um marido melhor, sofrendo comigo há tantos anos. Aí despachei minha filha, sabe, falei, Deus, eu tenho um sermão para o casamento dela, ela tinha o quê? 6 para 7 anos, que a pessoa que for pregar no casamento dela, fala a mensagem que eu queria falar, que ela arruma um marido melhor do que o pai dela, também, ajude. Sabe quando você vai despachando mesmo? Orei pelo seguro de vida, eu falei, Deus, não deixa a Sul América Segura enrolar minha mulher não para pagar as contas não, porque tem um seguro bom lá, que ela vai poder já quitar tudo, quitar a casa, quitar carro, guardar o dinheiro da faculdade, não dá canseira não, já basta a canseira que ela tem comigo, sabe? Fui conversando com Deus mesmo, despachando minha vida. Aí eu comecei a chorar, e hoje vocês vão ouvir isso. Por que nós choramos? Discernindo as lágrimas. Qual que é o real motivo que nós choramos, tá? Esse livro aqui, você vai pegar, tem parte dele também, porque é toda a minha visão do módulo 1 e 2 da família, discernindo a visão familiar, como temos enxergado a nossa família, tá? É um livro, é uma irmã que eu acho, não sei se ela ganhou ou comprou ontem, veio falar comigo, falei, esse livro é bom para a célula, porque ele tem perguntas e respostas, cada capítulo dele pode ser um tema de uma célula, de uma reunião familiar, tá? A microfonia está muito forte ou é eu que estou ouvindo o além? Se for, pode falar, que aí eu dou um jeito de diminuir, porque a voz ela é bem firme, tá? Esse livro, eu falei ontem, é o livro que eu mais vendo no Brasil, querido. Você não faz noção do conteúdo desse livro, Lidando com as Feridas do Passado, que é o meu módulo 1 do seminário de cura emocional, tá? Ali eu falo sobre a ferida do adultério, ferida do abandono, ferida do divórcio, recomeço, melancolia, amargura, ansiedade, crise de ansiedade, síndrome do pânico, desenvolvendo os relacionamentos, como que a ferida da infância afeta a nossa vida adulta, enfim, lidando com as feridas do passado, e falo ali de uma experiência traumática que eu vivi, não desejo isso para ninguém, ainda que a gente sabe que muita gente já passou por isso. Eu falo sobre a ferida do abuso sexual e da violência que eu sofri na minha infância. Então adquira lá depois, tá? Esse é o meu lançamento, até que eu fiz questão de dar aqui para o Lucas, né, que foi a primeira pessoa a nos seguir ontem, dentro daquele horário, que é Lidando com a Rejeição, tá? Um livro fantástico que você vai adquirir. Querido, eu olhei ali, parece que só tem 5 exemplares, 2 de um e 3 do outro. Vocês não fazem noção desse livro, gente. Para aprendizagem, para ajudar a galera jovem aí, é um livro muito bom. Você vai ver entrevista que tem nesse livro aí com a pastora Carla Pinheiro, que inclusive os pastores de vocês vão conhecer ela na EFOL agora, lá de Contagem, que ela vai vir ministrar. A Cláudia convidou ela para ministrar. A Carla Pinheiro é uma amiga, uma senhora muito simpática, maravilhosa, teve uma experiência de quase 20 anos de vida gay, casada, aí ela converteu dentro de um ônibus, e aí no livro Homossexualidade, quando meu filho faz escolha, ela entrevista alguns
algumas pessoas homossexuais, né, principalmente mulheres, e vai falar das feridas e como que foi o processo de restauração. E a ferida do abuso e o bálsamo do céu, que tem só 5 livros, apenas R$ 30. Só para você ver, eu divulgo mais o livro dela do que o meu, porque eu sei o que esse livro pode trazer de conhecimento, e não fala só da homossexualidade não, fala do vício sexual também, pornografia, masturbação compulsiva, né, frigidez da mulher, homens estão se tornando impotentes hoje, né, sexualmente com 35, então tem apenas 5 livros. Eu até falei, se a pastora não adquirir, o pastor, como eles vão conhecer, eu queria que deixasse um para cada um. Se vocês não tiver, pastor, eu vou ofertar na vida de vocês, eu passo o dinheiro para a Carlinha, que esse dinheiro vai para ela. Ela é uma pastora missionária, ela é pastora de uma igreja, Ministério Kairos, no Rio de Janeiro, em Niterói, mas ela viaja muito, ministra muito, então vocês vão conhecer ela. Traga ela aqui para falar sobre sexualidade, vocês vão ver que pessoa maravilhosa. E ela também viveu sequências de abuso dentro da empresa do pai dela, que os próprios funcionários revezavam abusando dela. Vocês não fazem noção da história. Carlinha querida, ela é uma pessoa maravilhosa, Carla Pinheiro, tá? Vai lá, adquira lá, eu trouxe 20, eu trouxe uns 100 livros dela, a terceira ministração que eu viajo e levo o livro dela, eu trouxe 100, só tem uns 5 ali só, porque realmente eu incentivo o pessoal, porque eu trato dessa área, né? Queridos, vamos trabalhar essa temática, colocando a casa em ordem. Eu quero falar o que colocar, como colocar, quando colocar, onde colocar e por que colocar. Quero tentar trabalhar essas 5 esferas, e com isso vocês vão ver meu testemunho dentro disso. Colocando a casa em ordem, o que colocar, como colocar, quando colocar, para que colocar e por que colocar. Por que colocar a casa em ordem? A importância disso, de viver isso. O que isso tem a ver com a Bíblia? Querido, isso é tão sério. No meu seminário da família, eu trabalho isso com uma ênfase maior. Quando Paulo escreve para Timóteo, no capítulo 5, que fala que aquele que não cuida da sua casa, especialmente da sua casa, da sua própria família e dos seus parentes, negou a fé. Querido, é a única comparação de fé em Cristo, é cuidado com a família. Fé em Cristo não é testemunhar daquilo que eu criei e Deus me deu, não é, irmão. Isso aí é fruto da fé, da crença, né? Dessa devoção em Jesus, de depender de Deus, são as nossas conquistas. Mas fé para Deus é a mesma coisa do que cuidar de família. Porque Paulo deixa bem claro que aquele que não cuida dos seus parentes, principalmente da sua própria família, negou a fé, e aí ele dá ainda uma frase de efeito: é pior do que o descrente. Querido, o cristão que não cuida da sua casa, a Bíblia está dizendo, sabe aquela pessoa que não crê em nada, é um ateu, um à toa e um desatualizado? Sabe aquele cara que... Um crente que não cuida da família é pior do que ele, segundo a palavra de Deus. Então esse assunto é muito sério. Se nós desejamos na nossa vida, nas nossas igrejas, um verdadeiro avivamento, querido, precisamos parar, reavaliar de como temos lidado com a família. Respeito profundamente quem pensa o contrário. Não tenho dificuldade nenhuma de respeitar, mas eu não creio que o avivamento começa na igreja. Eu não acredito, irmãos. Toda vez que a ira de Deus se levantava contra a terra, primeiramente ele achava um homem na brecha que guardava a sua família. Toda vez, meu irmão. Vamos pegar o primeiro caso de ira de Deus na terra, o dilúvio. A Bíblia fala que Noé, as suas ações eram diferentes de todos os homens da época, e Deus estava irado com a perversão, com a promiscuidade, com o nível de assassinato, de abusos da época. Deus manda Noé criar uma arca. Deus manda Noé criar uma arca.
E o princípio dessa arca era salvar quem, irmãos? Salvar quem? Sua família. Mas também temos os princípios das famílias de Ló, que no momento de ira de Deus, ele não consegue salvar nem a esposa, porque ela fica presa ao mundo, ao ponto de virar uma estátua de sal. E Jesus fala sobre isso, que haveria dois tipos de homens na terra, uma geração de Noé e uma geração de Ló. O próprio Cristo fala, haverá duas gerações nos últimos dias. O fim dos tempos serão marcados por duas gerações, que são os filhos de Noé e os filhos de Ló. Noé procurou esposas para os seus filhos. As filhas de Ló o embriagou e teve incesto com ele. Os maiores e piores inimigos de Israel são os filhos do incesto de Ló com as filhas. São os amalequitas e os moabitas, os piores inimigos. Então, que tipo de geração nós pertencemos? A geração dos filhos de Noé, que salva a família? Ou a geração dos filhos de Ló, que não consegue salvar nem o coração da esposa? A esposa de Ló estava apegada mais ao mundo do que à promessa de Deus para a vida do marido. A esposa de Noé estava apegada à promessa de Deus na vida do marido, e não importou com toda a sociedade chamando ele de louco. Pois você medita em Gênesis 6, todo mundo chamava Noé de louco. Isso aí fumou maconha estragada. A maconha dele tinha alecrim, tinha chamichurri, tinha orégano. Estava doido. Pensa, o que é chuva, Noé? Você ficou doido, o que é chuva? Não tinha chovido na terra, irmão. E o homem constrói uma arca. Porque Deus confunde os loucos quando o projeto é para salvar a família. Vou repetir devagar. A promessa de Deus confunde os loucos quando é para salvar a família. Eu louvo a Deus por isso aqui, porque às vezes, querido, esses dias, uma grande igreja, eu respeito, trouxe um camarada, querido, e a igreja pagou para ele dar o sábado todinho de palestra motivacional. Trouxe um camarada e pagou 180 mil reais para ele. A mesma igreja fez um seminário comigo, gratuito. A igreja tem 7 mil membros. Sabe quantas pessoas deu no seminário? 80. Sabe quantas pessoas deu? Nada contra o palestrante, tá? Estou dizendo o coração do povo. Camarada que motivou as pessoas que a vida é melhor do que qualquer coisa, viver bem e ganhar dinheiro. A igreja quase que teve que fazer 2 reuniões com ele, porque não cabia mais gente. E no seminário, que ia mudar a vida da família, deu 80 pessoas. Sabe por quê, querido? Porque tem muita gente querendo sair de Sodoma e Gomorra, mas não consegue tirar o coração daquilo que permanece no mundo. Noé saiu para procurar esposa para os filhos. Ló ofereceu as filhas para ser estuprada, irmãos. Sabe por que eu fui, pastor Júnior e pastora Laodiceia? Sabe por que eu fui pesquisar sobre isso? Porque eu queria saber por que Jesus falou isso. Haverá dois tipos de famílias, 2 tipos de pessoas, de geração, a de Noé e a de Ló. Querido, quando caiu a minha ficha, que Noé saiu para procurar nora para os filhos, e Ló oferece as filhas para ser estuprada, para salvar anjo. Quantas pessoas, por causa da religiosidade da igreja, corrompe a família, querido? Noé preferiu ser chamado de louco, mas foi procurar a esposa para os filhos. Ló quis. E outra coisa, a situação de Ló era muito mais fácil. Quando Ló e Abraão foi se apartar, fala para mim, querido. Abraão falou assim: Ló, escolhe para onde você for.
Se for para a direita, eu vou para a esquerda. Se for para a esquerda, eu vou para a direita. Ló olhou para onde? Lugares verdes, bonitos, campinas. Tudo era favorável para Ló dar certo, mas o coração dele, ele fez tudo errado. Tudo era desfavorável para Abraão, mas ele se tornou pai das famílias. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Talvez a gente busque os caminhos mais fáceis, mas no processo a gente perde a esposa, o marido, os filhos. E o final é sendo embriagado pelos filhos. Você imagina as filhas de Ló estuprando o pai, irmão. Não tem outra palavra não precisa assustar não. As filhas de Ló entornou um chifre de cachaça nele para estuprá-lo. Engravidou dele, irmão. E se tornaram os piores inimigos de Israel, Amon e Moabe. Leia a história. Agora a descendência de Noé que deu origem a Abraão. E Abraão, querido, chegou quem? Até Israel, Jacó. De Jacó veio Judá. De Judá chegou até Davi. De Davi chegou até José, pai de Jesus. Então fala para mim, irmãos, a linhagem messiânica é para quem salva a família ou é para quem perde o coração da esposa? Fala para mim, irmão. Jesus é o quê? Raiz de e leão da tribo de Noé chegou até Abraão. De Abraão veio Judá, veio Israel. Israel, Judá. Judá, Davi. Davi, José, pai de Jesus. A linhagem messiânica, a linhagem do Messias. Olha para mim, queridos. A linhagem do Messias começa com quem guarda a sua família. É revelação, meu irmão. A linhagem de Jesus começa com alguém que se preocupa com o casamento dos filhos, não com alguém que oferece as filhas para estupro. Os homens chegou lá e queriam estuprar, eles eram homossexuais, aliás, eles eram tudo, né? Bissexuais, queriam estuprar os anjos. Ló fala assim: leva minhas filhas virgens, estupra elas. Fala para mim, irmão, que conversa é essa? Cadê os pais? Como que você está policiando a internet dos seus filhos e o celular dele? Por que seu filho dorme com o celular dentro do quarto dele e você não fala nada? Quem é que paga essa conta? Quem é que permite? No meu seminário eu falo mais sobre isso, mas anote essa frase, você nunca mais vai esquecer dela. Filho só faz aquilo que pai e mãe permite. Então se o filho der errado amanhã, não venha reclamar daquilo que você tolera. Vou usar o ditado. Em Goiás é desse jeito, eu sei que no Rio é diferente. Quem pariu Mateus que... Aí é embala e balança, tá vendo? Em Goiás, quem pariu Mateus que embale. Lá no Rio é quem pariu Mateus que balance. O sentido é o mesmo. Querido, eu vou falar para vocês hoje. Nós estamos vivendo a geração, querido, de pais feridos e filhos adoecidos. Porque os homens estão preocupados em salvar-se da cidade e esqueceram de salvar a família. Esqueceram de guardar o coração dos filhos, irmãos. Noé preferiu ser chamado de louco, mas garantiu a família. Ló teve a opção de escolher o melhor lugar, mas perdeu o coração da esposa e perdeu a consciência e o respeito das filhas. Por isso que eu quero falar sobre colocando a casa em ordem. Colocar a casa em ordem, querido, não é falar apenas de arrumar os cômodos da casa. Colocar a casa em ordem é restaurar propósito. Quem estava aqui ontem? Benção, né? Lembra propósito? Restaurar propósito, curar vínculos e alinhar o coração à vontade de Deus. Colocar a casa em ordem vai muito além do que arrumar os cômodos, do que ajeitar o quarto, do que ajeitar a sala, a cozinha. Não, querido, colocar a casa em ordem para Deus vai além disso. Fala de alinhar e de restaurar os propósitos de Deus na vida da casa. Querido, eu não tenho outro propósito. O propósito de Deus na minha vida
primeiramente é cuidar da minha casa. Como fruto desse cuidado, eu ministro o evangelho. Entenda uma coisa, escute isso que eu vou falar, você nunca mais vai esquecer. Eu, como um bom pastor, não me valida ser um bom marido, mas eu, como um bom marido, me valida ser um bom pastor. Vou repetir devagar para você anotar. Eu, como um bom pastor, não me valida ser um bom marido, mas eu, como um bom marido, me valida ser um bom pastor. Eu, como um bom pastor, não me valida ser um bom pai, mas eu, como um bom pai, me dá autoridade e me valida ser um pastor. Púlpito não valida pessoa, pregação não valida. Quem valida ministério do marido é a esposa e os filhos. Quem valida ministério da esposa é o marido e os filhos. Quem valida ministério dos pais são os filhos. Quem valida ministério dos filhos são os pais. Não começa na igreja, irmão. Tudo começa em casa. A maneira como eu trato a minha mulher me dá autoridade para vir pregar com os irmãos. Querido, olha o que Lucas escreve, se eu não estiver enganado, Lucas 24, se eu não estiver enganado. Por acaso, quando o Filho do Homem vier à terra, encontrará fé? E Paulo está dizendo que fé é o mesmo que o quê? Cuidar? Cuidar de quem, irmãos? Da família. Então quando ele fala que, por acaso, quando o Filho do Homem vier à terra, encontrará fé, ou seja, que tipo de família que ele vai encontrar quando ele vier buscar a sua igreja, irmão? Temos que pensar nisso. Por isso, querido, mais uma, isso aqui está em destaque no meu livro Discernindo a Visão Familiar, essa frase. Hoje o que vemos são famílias deformadas em seus valores, produzindo filhos deformados no caráter. Ontem eu falei sobre caráter aqui, meu. Ninguém quis me matar com essa daqui não, né? Vou me linchar, espera eu casar minha filha, tá? Aí depois vocês podem fazer o que vocês quiserem. Querido, hoje nós vemos pais deformando dentro da casa seus valores, e aí os filhos vão crescendo sem caráter. Eu falei para os pastores ontem, ver jovens quebrantados aqui ontem, igual eu vi aqui, e homens na sexta-feira, é avivamento, meu irmão. Essa meninada de hoje, sabe o que está faltando para os nossos jovens? Experiência com Deus. Eu com 16 anos tive minha experiência com Deus, meu. Eu olhava assim para os pregadores que ia lá na igreja, da Batista, né? Batista Vida Nova. Eu olhava assim e falava, rapaz, um dia eu quero ser esse troço aí, ó. Desse jeito que eu falava mesmo, dentro de mim, esse troço. Quero ser esse trem aí, ó. O dia que eu converti, igual eu falei para vocês, eu converti no carnaval. No meio do carnaval, o próprio Jesus falou no meu coração. Quinta-feira, voltei lá, quinta-feira do carnaval, né? Fiquei sexta, sábado, domingo, segunda e terça. Quarta, quinta-feira eu voltei para Goiânia. Estava no carnaval no interior. E procurei uma igreja, entrei nessa Batista. O pastor falou a mesma coisa no final, por isso que eu fui para frente. Falou, às vezes você está aqui, final, não lembro da pregação. Eu lembro de uma música que cantaram, música de 1900 e Rascunho da Arca de Noé. Vê teus olhos no espelho, por fora um herói, por dentro um ladrão. Música maravilhosa, uma poesia. Eu lembro dessa música e do que ele falou no final, do resto eu não lembro mais nada. Você, talvez você veio do carnaval, veio do mundo, mas você está aqui hoje. Falou a mesma frase que Deus falou no meu coração: esse mundo te aperta e te destrói. Venha hoje e sinta o amor de Jesus, o seu Salvador. E eu levantei a mão, porque eu ouvi isso. Eu falei, esse pastor estava lá no carnaval, pulando carnaval, e pregou para mim lá, velho. Como é que ele fala? A mesma coisa que eu ouvi no meu coração lá. Fui para frente. Quando eu cheguei na frente, uma pessoa pôs a mão no meu ombro, chegou no meu ouvido e falou assim: Deus está me dizendo que você vai ser pastor e pregar no Brasil inteiro. Há 31 anos atrás, irmão. 31 anos atrás. Internet não existia não, irmão. Computador era quase o tamanho dessa tela aqui, que eles mostravam. O primeiro computador era quase o tamanho dessa parede aqui, ó. Dizia, não, meu irmão. Celular. Falei, como que eu vou pregar nesse Brasil, gente? Todo. Eu tive a minha primeira experiência com Deus 4 dias depois. 3 dias depois, quinta, sexta, sábado, domingo. Eu fui para tal de escola dominical, nem sabia o que era isso. Nem sabia. Sabe qual era o estudo? Porque ele falou no final, o pastor falou, domingo, escola dominical, às 10 horas da manhã, das 10 às 11h30. Eu falei, rapaz, vou nesse negócio aqui, que é escola dominical. Fui lá.
Sabe qual era o estudo? Você e o dízimo. De cara, chegando na igreja falando sobre dízimo, irmão. Aí falou: quem aqui nunca foi dizimista? O pastor fez um apelo, meu, você está falho, vem aqui à frente, quero orar com você, para você consertar. Dentro de mim eu falei de novo: Deus, eu quero ser esse troço aí, eu quero ser esse dízimo. Falei, de jeito, novo convertido, 3 dias, não tinha nem sabia que era ser crente. Fui para frente, falei, eu quero ser estranho, eu quero ser dízimo. Fui para frente. Quando eu cheguei na frente, eu caí de joelho, mano, comecei a falar em línguas. Experiência com Deus. Voltei no domingo à noite, fui para casa sem saber o que estava acontecendo. Algumas pessoas me explicou. Voltei, passei a tarde inteira falando em línguas. Só lembro do meu pai: meu filho, fiquei a tarde inteira, não comi, fiquei a tarde inteira falando em línguas no quarto. Aí eu, 6 horas, o culto era 6 horas, eu me arrumei para ir para a igreja. Meu pai falou assim: meu filho, você está indo para a igreja? Eu falei: estou, pai. Eu falei, sim. Quando você voltar, você me explica que línguas alemã é essa que você falou a tarde inteira? Minha família nunca tinha igreja, não. Tive experiência com Deus. Foi a primeira vez que eu falei, eu vi o pastor pregando, eu falei: Deus, eu quero ser esse troço aí, ó, dentro de mim. Já que falaram que eu ia pregar no Brasil, eu falei: não, só quero ser esse troço aí, ó. Não tinha linguagem, estava dizendo que eu quero ser pastor. Eu tive experiência com Deus, irmãos. Querido, quer elevar o nível de relacionamento da sua casa? Faça a sua família ter experiência com Deus, dentro de casa. Marido orando com esposa, esposa orando com marido, pais orando com os filhos e filhos orando com os pais. Não é pelo. Aqui eu oro por minha família. Está em casa, eu peço aos irmãos, orem pela minha casa. Eu não estou lá. Em casa eu oro com elas, mãos dadas, olho no olho, porque isso ajuda a colocar a casa em ordem. Para falar dessa temática, eu separei 2 textos. Acompanha comigo, ligue ou abra a sua Bíblia. Eu vou ler na NVI. Todos os versículos estão projetados. Palavra de Paulo, né? Carta de Paulo a Tito, no capítulo 1. Olha o verso 5. A razão de eu tê-lo deixado você em Creta é para que você coloque em ordem as coisas que não estão. Está em Tito, capítulo 1, tá? Carta de Paulo a Tito. A razão de eu tê-lo deixado você em Creta é para que você coloque em ordem aquilo que ainda não está, e constitui presbíteros em cada cidade conforme eu te instruí. Agora olha o verso 10 do mesmo capítulo. Pois há muitos insubordinados entre vocês, e não passam de faladores, especialmente os do grupo da circuncisão. Olha o que Paulo fala no verso 11: é necessário que eles sejam silenciados, pois estão o quê? Continua. Pois estão o quê? Famílias inteiras dentro da igreja. Você tem que silenciar esse povo, porque eles estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não deve, e tudo por ganância. Mas não parei não, meu irmão. Vocês acham que eu pego pesado? Que o Eurípides pega pesado? Que os pastores pegam pesado aqui? Vai ler Paulo, meu irmão. Paulo já mandou gente morrer. Depois você lê Romanos 1, do 20 ao 32. Paulo manda, fala assim, ó, essas pessoas merecem a morte, que faz isso, que praticam atos indecentes, desrespeitam seus pais, imoralidade sexual. Depois você lê Romanos 1, lê ele todo, mas medita principalmente do 20 ao 32. Paulo manda as pessoas morrer. Vocês merecem a morte, vocês que praticam e aceitam as pessoas que fazem essas coisas. Paulo era muito mais radical, meu irmão. Ele continua no 12, ó. Um dos seus próprios profetas. Ele está falando para quem, irmão? Para o mundo? Para quem ele está escrevendo essa carta? Para a igreja que Tito pastoreava, filho dele na fé. Um dos seus próprios profetas chegou a me dizer: feras malignas, glutões preguiçosos. Olha o 13, a afirmativa de Paulo. Preste atenção no ponto final. Tal testemunho é verdadeiro, ponto. Paulo está dizendo, o que eles falam é de verdade. Sabe por quê? Porque as famílias estão morrendo. E ele não para não, meu irmão. Paulo é duro nessa palavra. Tal testemunho é verdadeiro. Portanto, repreenda severamente, para que sejam sadios aonde? Na onde, irmãos? Eu não mudei, vocês também não avisam. Eu estou lendo, mas gente,
Vocês não avisam, irmão, perdão. Ó, eu estou falando, meu Deus, perdão, irmãos. Avisa, pastor, não passou não. É o tique-teco aqui, já está, ó. Um dos seus próprios profetas cretenses chegou a dizer: feras malignas, glutões preguiçosos. Olha o 13. Tal testemunho é verdadeiro. E ele continua dizendo o 13: portanto, repreenda severamente, para que sejam sadios aonde? Na fé. Agora fala para mim, irmãos. Paulo escrevendo para outro discípulo, Timóteo: aqueles que não cuidam de suas famílias, negou a... Então ele está dizendo o que aqui, irmãos? O mesmo assunto. O povo está doente na fé porque não cuida da família, que as pessoas estão arruinando. Irmãos, olha o texto inicial que eu li, com o segundo texto. Pois estão arruinando famílias inteiras. As famílias estão sendo destruídas. E aí ele continua pegando pesado, dizendo: repreenda severamente. Agora olha só, ele dá, no final ele fala o motivo central. Verso 16: afirmam que conhece a quem? Conhece a quem, irmãos? Mas por seus atos, ele está falando para a igreja ou para o mundo? Para quem ele está falando isso aqui, irmão? Conhece a Deus. Como que eles negam? São o quê? E chupa essa manga, rói o caroço e dorme com esse barulho. Eu estou dizendo isso não, irmão. É a Bíblia, a palavra de Deus dizendo que essas pessoas que precisam ser repreendidas severamente, que estão destruindo as famílias, são porque são detestáveis e desobedientes aos seus pais, e desqualificado para a obra de Deus. Amém? É isso mesmo? Desqualificado para quê? Qualquer obra. Muita coisa não dá certo na vida do cristão porque ele não está respeitando sua família. Não é só obra de Deus, é qualquer boa obra. Tudo na vida dá certo quando estamos bem com a família. A Bíblia está dizendo que alguém que cuida, guarda a família, respeita pai e mãe, pais que educam seus filhos, ele é apto para qualquer obra, qualquer boa obra, não só obra da igreja. Mas aqueles que têm problema ficam desqualificados. Por isso, faço questão de deixar essa frase, também está em destaque no meu livro Discernindo a Visão Familiar e Colocando a Casa em Ordem. A relação dos pais, na sua disfuncionalidade, produz filhos rebeldes e disfuncionais na sociedade. É uma realidade, querido. No meu seminário, isso aqui eu fico mais ou menos 40 minutos só falando sobre isso. A disfuncionalidade familiar e a crise na sociedade. Estamos vendo as famílias perecerem, irmãos. A relação dos pais na sua disfuncionalidade produz filhos rebeldes na sociedade. E agora eu vou provar para você um homem de Deus na Bíblia, um homem de Deus, irmãos, um homem de Deus na Bíblia, que tinha sua família toda disfuncional. Acompanhe comigo, se você puder abrir ou ligar, porque nós vamos voltar num versículo, em outro aqui, ou acompanhe aqui, claro, na projeção, Isaías 38. Olha só a história do rei Ezequias. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, ou seja, de uma doença que ia matá-lo. Então veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e disse: assim diz o Senhor. Olha só a palavra do profeta para o rei. Assim diz o Senhor. Todo mundo, o que ele disse? Assim diz o Senhor. O que ele disse? Olha só, o cara está doente, o cara vai morrer, o profeta chega lá, imagina o Ezequias falando assim: rapaz, o cara vai vir profetizar minha cura, ô manto mistério, show, mantos naia. O
profeta chega lá: rapaz, você vai morrer, né? Ele falou: vou, rapaz, estou doente. Pois é, coloca a tua casa em ordem. Coloca a tua casa em ordem. Você morrerá e não viverá. Então virou Ezequias o rosto para a parede e fez ao Senhor uma oração. Olha só a oração de Ezequias. Preste muito bem atenção na oração de Ezequias. Versos 3 e 4. Senhor, e disse: Senhor, suplico-te, ou seja, eu te peço, lembra-te de que andei diante de ti em verdade. Ficou até errado aí, é verdade, tá? Depois você corrige aí. E com o coração perfeito, fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio novamente a palavra do Senhor a Isaías. O camarada fala para Deus: lembra-te, Senhor, que eu andei diante de ti em verdade, fiz o que era, eu tinha um coração sincero, um coração perfeito, e fiz o que era reto aos seus olhos. Então ele virou o rosto para a parede e foi chorar. Olha como que termina a profecia. Verso 5. Vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de seu pai. Ficou errado aí também. Ouvi a tua oração e vi tuas lágrimas, vou te acrescentar 15 anos. Sabe o que eu acho incrível aqui? É que Deus em nenhum momento falou da cura de Ezequias. Ele só deu mais 15 anos. 15 anos para quê, irmão? Colocar a casa em ordem. Tem coisa que Deus acrescenta na nossa vida, é para a gente poder olhar para o coração da esposa, para a gente olhar para o coração do marido, querido, para olhar para o coração dos filhos, porque depois se você vai em Crônicas e nos Reis, na Crônica dos Reis e nos Reis, e vê como que foi o final de vida dos filhos de Ezequias. Terrível, que não obedeceram o seu pai. Deus não curou Ezequias. Mas vamos pegar as características desse camarada, para a gente entender que não é o quanto a gente faz para Deus, é o quanto de Deus a gente faz em casa. Eu vou repetir devagar. O desafio não é o quanto a gente faz para Deus, irmãos, é o quanto de Deus nós fazemos dentro de casa. Olha só esse camarada, querido, no primeiro momento de desafio da vida dele, o texto começa dizendo que veio a palavra do Senhor dizendo: coloca a tua casa em ordem que você vai morrer. O que ele faz? Ele vira o rosto para a parede e vai orar. Então, no momento de desafio da vida dele, o que ele fez? Ele voltou. O cara amava Deus, irmãos. Ninguém tem dúvida que Ezequias vivia e servia a Deus. Olha a segunda coisa desse camarada, querido. Qual que é a segunda coisa? Ele fala na oração: lembra-te, Senhor, que eu tenho te servido com fidelidade, com verdade. O cara era crente, irmão. O cara era do manto calamanto, era do mistério ondas, querido. O cara era avivado. Olha a terceira coisa que ele fala para Deus. Ele tinha o quê? Coração íntegro. A tradução da NVI fala que o coração dele era perfeito. O cara tinha um coração puro para Deus, irmãos. Olha a quarta coisa que ele fala para Deus na oração. Ele o quê? Todo mundo fala para mim, irmão. O cara desse era crente ou não? Era homem de Deus ou não, irmão? Ezequias tinha problema com Deus, irmãos? Pode ser sincero, Ezequias tinha problema com Deus? Não, meu irmão. Deixa eu falar um negócio para vocês. Quem foi levar a profecia para Ezequias? Foi o profeta? Tinha como ele mentir para Isaías, sim ou não? Claro, aí, lógico, aí, como não? É homem. Tinha como ele mentir para a esposa dele? Agora tem como mentir para Deus, irmãos? Ele fala para Ezequias, fala para Isaías ou fala para Deus? Então não era mentira. Qual que era o problema de Ezequias então? Todo mundo. Qual que era o problema de Ezequias? Não revelava Deus. A questão não é o que ele vivia para Deus, é o que de Deus ele vivia dentro de casa. Não era o problema com Deus, era o quanto de Deus ele ministrava dentro de casa, irmãos. Por isso que Deus manda o cara colocar a casa dele em ordem. Então, querido, dentro disso, eu quero deixar essa chamada para vocês. Se a gente voltar aqui, eu ministrar o seminário da família, ou de cura emocional, primeiro módulo, uma das temáticas que eu vou trabalhar profundamente é essa aqui, ó. Vamos lá, todo mundo lendo para a gente poder animar o culto, né? Então vamos lá, 1, 2, vai.
Querido, via de regra, normalmente, quando você vê pais feridos, você vai conversar com os filhos, estão adoecidos, espiritualmente, moralmente, emocionalmente. Vou fazer uma pergunta básica aqui, simples: qual foi a última vez que os nossos filhos nos viram de joelhos dobrados dentro de casa, orando por eles? Qual foi o último dia que eu e você, homem, colocou a mão na cabeça das nossas esposas e agradeceu a Deus por elas? Qual foi a última vez, minha irmã, que o seu esposo, seus filhos viram você colocar a mão na cabeça do seu marido e agradecer por ele? Qual foi a última experiência nossa com Deus dentro de casa? Querido, vida cristã não se resume à igreja, querido, não se resume. Aqui é a casa do Pai, aonde celebramos o tipo de vida que temos dentro de casa. Nós reunimos aqui como família de Deus, para celebrar o Pai, o tipo de marido que eu sou dentro de casa, o tipo de esposa que eu tenho, o tipo de filho, o tipo de família, como Josué fez. Vocês eu não sei, gente, se vocês vão servir os deuses dos amorreus, dos amalequitas, ou Deus dos seus antepassados, dos seus pais que não serviram a Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele falou pela casa, não pela igreja. Você quando prega o evangelho, você quando trabalha, você quando anda, você fala pela igreja que você serve ou pela família que você ama? Você serve a Deus pela igreja que você congrega ou pela família que você tem dentro de casa? E nós vamos entrar nesse assunto, querido. Nós vamos entrar nesse assunto. Querido, eu gosto muito de estudar. Não sou viciado em estudo não, mas gosto muito. Queria ser mais, porque eu acho que eu teria mais conteúdo para dar para vocês, para dar para o Brasil. Mas eu sou fã desse camarada aqui, ó. Charles Melman foi um psicanalista francês, considerado um dos maiores psicanalistas do mundo. Ele nasceu em 1931, veio a falecer em 2022, maio de 2022. Em 2007 ele deu uma entrevista para uma revista brasileira, e ele falou isso. Eu acho que ele não tinha noção do que ele estava falando. Ele escreveu um livro nessa área da família, mais ou menos nos anos 80, e em 2007 ele deu essa entrevista e falou: assistimos hoje um acontecimento que talvez não tenha precedência na história, que é a dissolução da família. Pela primeira vez a instituição familiar está desaparecendo, e o resultado disso é um adoecimento imprevisível. Porque hoje, o que nós estamos vivendo? Todo mundo de novo? Olha o que Charles Melman disse. Em 2007, eu acho que ele não tinha noção do que ele estava falando. Um adoecimento imprevisível, querido. Os maiores absurdos que acontecem na história, na sociedade, é produzido na família. Pai matando filho, filho matando pai. Abuso de pai, pais abusando de seus filhos moralmente, emocionalmente, fisicamente e até sexualmente. Vocês viram a história do menino? Eu estava pregando no Rio de Janeiro, lá em São João do Meriti. A cidade que aconteceu isso era 100 quilômetros de lá. Eu estava pregando lá quando saiu a notícia daquele menino de 13 anos que matou o pai e a mãe e o irmãozinho de 3 anos e jogou na cisterna para sair de casa e ir para Cuiabá conhecer uma menina. Porque os pais não deixaram eles se conhecerem. Eles já se relacionavam pela internet. A menina lá com 16 anos em Cuiabá, esperando ele para ajudar ele e ajudar ela a matar a mãe dela. Vocês viram essa história? Saiu no Brasil inteiro, em todos os jornais. As maiores atrocidades da vida, irmãos, acontecem dentro da família. Por isso, querido, eu dou essa introdução para falar para vocês da minha história. Que eu sou, literalmente, a última pessoa que deveria estar aqui. Querido, vocês não fazem noção no quanto eu creio na restauração, porque Deus fez isso comigo. Querido, eu já fui no cartório, no dia que o casal da igreja foi divorciar, insisti com eles, falei: pelo amor de Deus, faz isso não, vamos insistir. No dia de assinar o divórcio, eu fui lá para o cartório em Goiânia com esse casal da igreja que eu congregava. Irmãos, faz isso não, eu creio na restauração, mas só consegue alcançar quem está disposto a viver o processo. Repita comigo, e anote isso aí, porque eu sei que você vai... Obrigado, tanta gente publicou frase minha ontem. Obrigado, gente, obrigado.
Repita isso comigo e vai anotando para você publicar. A restauração só é possível se estivermos dispostos a viver o processo. Quer o seu casamento restaurado? Viva o processo de restauração dele, querido. Mas não deixe a tua mulher. Se você chegar em mim e falar assim, Deus, pastor, para resolver minha vida, eu tenho que mudar de esposa. Eu falo para você na hora, não, você tem que mudar de caráter. Não vai estragar a vida de outra mulher, não. Muda de caráter e restaura a sua. Pastor, esse homem está me matando, pastor. Esse homem, se candidatar à eleição a Satanás, ele ganha. O homem é o cão chupa-manga. Eu tenho que mudar de marido? Não, minha irmã, você tem que mudar de caráter. E restaurar o coração do seu marido. Restaurar o coração dos seus filhos, querido. A solução não está em mudar de casa. A solução está em colocar a casa. Olha só a história. Vocês vão ver como que é a história. Aqui eu já é o caminho para a gente orar mesmo. Como eu queria ter mais 2 horas só para pregar essa mensagem desse texto aqui, ó. Mas a gente vai voltar. Bom, eu acho, né? Eu acho. Eu falei aqui, pastor Júnior, a gente vai voltar. Aí eu olhei assim, eu acho, né? Marcos 8, 22. Acompanhe comigo a leitura. Você vai ver tanto que esse texto tem a ver comigo e com o que eu preguei. E vieram algumas pessoas de Betsaida e trouxeram um cego, suplicando a Jesus que tocasse nele. Repita comigo, tocasse nele. Então Jesus pegou o cego pela mão. Repita comigo, pegou pela mão. Então Jesus pegou o cego pela mão e levou para fora do povoado. Repita comigo, fora do povoado. E depois, cuspindo os seus olhos, impôs-lhe as mãos e lhe perguntou, vê alguma coisa? Repita comigo, vê alguma coisa? Olha o 24 e 25. Então, levantando os olhos, ele disse, vejo as pessoas, mas elas parecem árvores andando. Tem traduções que diz, como árvores caminham. Repita comigo, como árvores caminham. Então Jesus mais uma vez impôs as mãos sobre aquele cego. Os seus olhos foram abertos, sua vista foi restaurada, e ele enxergava tudo claramente, ou essa versão aí, tudo distinguia de modo perfeito. Olha o 26. Então Jesus mandou para casa e disse, não entres no povoado. Ah, meu irmão, vocês não fazem noção tanto que esse texto tem a ver com a minha história, com a minha vida e com o que eu preguei. Primeira coisa que eu quero extrair desse texto é o que ele mesmo disse. Nós vamos fazer, seria um sermão expositivo, mas é claro que a mensagem hoje é temática. Eu vou expor do próprio texto nessa parte aqui, olha só. O texto começa dizendo, veio uns homens de Betsaida trazendo um cego e pediu o quê? Que Jesus o quê? E o verso 23 começa dizendo, todo mundo, começa como? O que o cego pediu para Jesus? Como que começa o 23? Significa que Jesus fez o que ele pediu, sim ou não? Fez ou não fez? Agora fala para mim, um cara que sabia que Jesus fazia milagre. Eita, você está no silencioso, sai fora, conversa é essa? Ah, seu incircunciso. Está no silencioso, pode olhar aqui, irmão, está no silencioso aqui. Ah, sou. Perdão, irmãos. Acho que não estava não, tá? Acho que eu esqueci, perdão. Fala para mim, um cara cego de maré de si, cego de nascença, ele ia pedir para Jesus tocar ou curar ele? Fala para mim, irmãos. Curar, ué. Ele pediu que Jesus tocasse. Jesus, como um bom, né, como ele é um gentleman, ele é um cavaleiro, tá bom, pegou na mão. Sabe o que eu aprendo aqui? Nem tudo que pedimos para Deus é o que Deus tem para nós. Nem tudo que eu pedi para Deus é exatamente o que Deus tem para mim. Nem tudo que eu queria de Deus eu tive. E teve coisa que eu não quis que Deus me deu. Segunda coisa, na continuação do texto, pegou o cego pela mão e levou ele para onde, irmão? Fora do povoado. Querido, você vai ler o contexto de Marcos 8, você vai entender ali que tinha uma multidão de gente seguindo Jesus. Jesus tinha feito vários milagres. Agora fala para mim, era melhor Jesus curar aquele camarada que todo mundo conhecia, ele era de um povoado na região da província ali de Cafarnaum,
Jesus curar aquele camarada no meio da multidão, onde todo mundo ia ver um milagre, ou sozinho, perto de uma floresta no meio do mato? Qual que, pro evangelismo, o que era melhor, irmãos? No meio de todo mundo, aí. Sabe o que eu aprendo aqui? Tem coisas, querido, que Jesus faz na nossa vida, não é para falar com a multidão, tem coisas que Deus quer falar no individual. Jesus não queria tratar o povoado, ele queria tratar aquele cego, como que ele enxergava a vida, queria mostrar para ele como é que ele discernia as coisas. Querido, Jesus pega na mão dele e leva ele para fora do povoado. E tem um detalhe, só Marcos que dá detalhes dessa história, sabe por quê? Porque Marcos não estava com Jesus. Marcos converteu provavelmente no ano 60 depois de Cristo, numa pregação de Pedro, e andou com Pedro escrevendo as pregações com os testemunhos que Pedro falava. E aonde Pedro ia, aonde Jesus tinha feito milagre, ele ia lá e fazia entrevistas, perguntava para a pessoa como que a coisa aconteceu. Você pode ler nos outros, tem 2 evangelhos que falam dessa história. Você vai olhar lá, não tem detalhes como Marcos teve. E olha que Marcos provavelmente era um meninote, garoto, quando Jesus esteve na terra até o ano 33. Então tem um detalhe aqui, querido, que Marcos coloca, que são detalhes que só tem no livro dele, no evangelho que ele escreveu. Então levou ele para fora do povoado, pegou na mão, levou para fora do povoado. E aí vem a terceira coisa que eu queria entender, meu irmão. Eu acho que Jesus nesse dia quebrou jejum. O pão que Pedro deu para ele estava meio mofado, porque não tem lógica. O que Jesus faz com ele, meu irmão? Cospe nos olhos dele. Fala para mim, irmão, Jesus não estava muito ungido. Será que o Espírito Santo não estava tão santo no dia, não? Jesus tinha que cuspir. Irmão, Jesus não tinha poder para falar assim, veja. E ele via assim ou não? Lembra do cego Bartimeu? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Trouxeram até Jesus e falou assim, o que você quer que eu faça? Ele falou, quero ver. Jesus falou o que para ele? Então veja. E ele viu. Por que ele não fez isso aqui com ele? Porque tem coisa que Jesus faz na nossa vida, querido, que ele quebra protocolo. Não é do nosso jeito, é do jeito dele. Jesus me levou em lugar, querido, que eu não queria ir. Vocês vão ouvir minha história. Jesus quebrou protocolo na minha vida, meu irmão, porque é Ele que determina as coisas, é Ele que determina todas as coisas. O homem planeja as coisas, mas a resposta final vem do lábio dele. A quarta coisa desse texto: vejo as pessoas, mas elas parecem árvores andando, como árvores caminham. Fala para mim, irmão. Jesus então ora novamente. Jesus teve que orar 2 vezes para esse cara ser curado? Mas Jesus não estava realmente, Jesus não estava tão Jesus no dia não. Orar 2 vezes? Não, querido. Jesus queria mostrar algo para ele. Sabe o que Jesus queria mostrar para ele? Isso aqui, ó. Todo mundo. Ele via as pessoas, sim ou não? O texto fala aqui, ó. Ele era cego de nascença. O que ele fala aqui? Um cego de nascença que fala que já via as pessoas, ele já foi o quê? Curado, sim ou não? Mas ele ainda não tinha sido sarado. Anote isso, nem todo mundo que é curado é sarado, mas todo mundo que é sarado sabe aonde foi curado. Vou repetir devagar para você anotar. Nem todo mundo que é curado é sarado, mas todo mundo que é sarado sabe aonde foi curado. Ele era cego de nascença, por isso que Jesus queria tratar ele, não queria tratar a multidão. Vai ter mensagem aqui que Deus não vai falar com a igreja no seu individual, meu irmão. Jesus não queria tratar a multidão, ele queria tratar o cego como que ele enxergava a família, como pessoa ou como árvore. Aqui vem um detalhe que eu queria abordar aqui, querido. E essa é a pergunta de colocar a casa em ordem, porque como enxergamos a nossa casa? O que realmente tem valor para nós? Por que eu e você chora? Por que a gente ora? Por que a gente congrega? Fala para mim, querido, em nome de Jesus. A sua casa, a casa que você mora, tem valor pelo preço que ela custa ou pelas pessoas que moram dentro dela? O carro que você anda, ele tem valor pelo preço e ano que ele tem ou pelas pessoas que ele carrega?
O seu trabalho tem valor pelo salário que te paga ou pelas pessoas que trabalham com você e você nunca falou e deu testemunho de Cristo para eles? Quando você vai no supermercado, querido, você valoriza a promoção do supermercado ou você aproveita a promoção para cumprimentar aquela menina do caixa, falar de Deus para ela que está ali 10 horas ganhando um salário de vergonha? A padaria tem valor pelo pão que ela oferece ou pelo padeiro que acorda 4 horas da manhã para fazer esse pão? Nós enxergamos coisas ou pessoas. O açougue tem valor pela carne que ele oferece ou pelo açougueiro que acorda 4:30 da manhã para desossar um traseiro, separar o contrafilé que eu e você ama comer como bife no almoço? O que tem valor a coisas ou pessoas? Essa cidade tem valor pelo benefício que ela oferece ou pelas pessoas que moram nela? Essa igreja tem valor pelo conforto e benefício que ela oferece ou pelos irmãos que aqui congregam, que às vezes fica 3 semanas sem vir à igreja e eu e você nem pergunta onde é que ele está? Faz é criticar, esse aí vai desistir, né, que nunca foi crente. Nós valorizamos coisas ou pessoas, irmãos. Aquele homem, Jesus não queria fazer ele voltar a ver, queria fazer ele discernir o que ele enxergava. Nem todo mundo que vê enxerga, mas todo mundo que enxerga sabe o que está vendo. Nem todo mundo que vê enxerga. Talvez você vê a sua mulher, mas não enxerga o coração dela triste com você. Talvez você vê o seu marido, mas não enxerga as decepções que ele tem na sua fala arrogante com ele. Talvez os pais veem os filhos, mas não enxerga a frustração no coração deles. Talvez os filhos cheguem em casa e vejam seus pais, mas não discernem a dor da rebeldia que o filho está trazendo para o coração do pai. O que eu e você valoriza na vida, meu irmão? Coisas ou pessoas? O seu marido tem valor pelo bem que ele te oferece ou pela pessoa em Cristo que ele é para você? O meu nome é Adriano Freitas de Almeida. Eu nasci no dia 19 de outubro de 1978. Conto os meus pais, e eu não me lembro, eu tinha 3 meses de nascido. Eu nasci na cidade de Goiás. É uma cidade que fica a 140 quilômetros da capital, Goiânia. Conto os meus pais que com 3 meses de idade, com 15 dias de febre sem causa, eu não me alimentava e chorando sem parar. Os médicos descobriram na cidadezinha, totalmente precária, descobriram que eu estava com meningite, há 47 anos atrás. E o médico falou assim, para o meu pai e para minha mãe: se o Adriano não estiver em 2 horas numa UTI em Goiânia, ele vai morrer. Eu tenho um tio ainda vivo, hoje já aposentado, na época na ativa como delegado da cidade, colocou meu pai e minha mãe numa viatura e partiu para Goiânia. Conta os meus pais que ao chegar na porta do materno infantil de Goiânia, eu parei de chorar, meu corpo esfriou e desfaleceu, os meus lábios e os meus olhos ficaram roxos. Meu pai, vendo aquela situação, me sacudiu, desceu do carro correndo, gritando uma enfermeira. A enfermeira, quando viu o meu estado, me tomou nos braços do meu pai e saiu correndo, conta os meus pais. Nesse momento, minha mãe tinha apenas 17 anos, minha mãe casou com 15 anos, teve meu irmão com 16, me teve com 17 e a minha irmã com 19. E meu pai tinha apenas 23 anos. Nesse momento que a enfermeira toma eu dos braços do meu pai, a minha mãe conta que ela chegou e abraçou meu pai e falou assim: bem, perdemos o nosso menininho, o nosso Adriano morreu. Até então, pastores, líderes, igreja amada, eu vejo Deus olhando para a terra e vendo a cena. Quando a minha mãe fala isso, eu imagino Deus se levantando, apontando o dedo para a terra e falando assim: ainda não, mãe, ainda não, porque esse menino, no dia 26 de outubro de 2025, ele vai estar numa cidade chamada Betim, ele vai estar numa igreja localizada em Vianópolis, pregando o meu evangelho na igreja Templo Resgate, porque enquanto eu tiver uma obra na vida dele, ele é imortal. Enquanto Deus tiver uma obra da sua vida, ninguém te toca, ninguém te consome, porque a sua casa e a sua família é imortal, enquanto Deus não cumprir a palavra de Deus dentro dela.
Conta os meus pais, e disso eu já me lembro. Eu tinha 8 anos de nascido, mais de 10 dias de febre sem causa, nada descobria. Toda a minha família de mãe é de São Paulo, Araçatuba, São Paulo. Lá é uma cidade bem desenvolvida, hoje já está em torno de 400 mil habitantes. E os irmãos da minha mãe, os meus tios, sempre trabalharam na área da saúde lá, na área de fiscalização, secretaria. Então ele conseguiu uma bateria de exames para saber o que eu tinha, porque os médicos não descobriam lá em Goiás. E depois de 10 dias fazendo tratamento lá, exames, descobriram que eu tinha reumatismo no sangue, o meu sangue estava virando água. Depois descobri, voltei para a cidade de Goiás, que fica a 900 quilômetros de Araçatuba, com um tratamento. Tinha que tomar uma cápsula, um remedinho que vinha numa cápsula de vidro de São Paulo, e um discipulado durante 2 anos com a irmã Benza. Os irmãos conhecem a irmã Benza? A irmã Benzetacil? Quem está falando com vocês é um homem que dos 8 aos 10 anos tomou 104 Benzetacil. Todo domingo de manhã eu tomava uma Benzetacil. Quem aqui já tomou uma Benzetacil? Eu dou um livro meu mais R$30 para você sair daqui e tomar uma Benzetacil, e eu pago ela para você. É R$15 ela custa. Eu dos meus 8 aos 2 anos, 104 Benzetacil eu tomei. Quem está falando com vocês é um homem que tem 19 cirurgias no corpo. Todas as cirurgias foram congênitas, tudo por doença. Nunca sofri um acidente. Só de hérnia e varicoceles eu operei 11 vezes na região da virilha. O meu corpo produz hérnia sem eu fazer esforço. A última que eu fiz há 7 anos atrás, eles colocou uma tela interna, que é a mesma tela que coloca em atleta, para poder voltar às atividades. Para voltar às atividades e não acontecer. Varicoceles, querido, aos 13 anos, os médicos na segunda cirurgia descobriu que eu era estéril. Por isso o nome da minha filha é Isabela Vitória, porque minha filha foi gerada no ventre da minha esposa em concepção natural. E eu tenho os exames que provam que eu sou estéril, ou eu era estéril, porque a minha filha foi gerada, para não ter crise lá em casa, ela veio parecida comigo, entendeu? Ela veio parecida comigo. Quem está falando com vocês é um homem. Eu fui fazer um check-up do coração, e dentro desse check-up tinha ecocardiograma. É uma ultrassom para ver as paredes e tecidos do coração. E o médico fazendo ali o check-up, nessa ultrassom, olhou assim e falou: rapaz, você não tem muita dor no estômago não? Eu falei: dor não, eu tenho muita queimação, muita azia. Falou: rapaz, você não tem uma pedra na vesícula não, você tem um tijolo, e está se soltando, se soltar já era, meu irmão. Isso foi de manhã. À tarde eu fui no cirurgião geral, ele me internou às pressas, teve que tirar a vesícula por causa dessa pedra. Quando eu tinha 30 anos, muito trabalhador, toda a vida eu fui muito trabalhador, eu perdi o movimento dos braços, os 2 movimentos, não tinha mais circulação, ficava o tempo todo queimando, eu não conseguia mais movimentar. Depois eu fui fazer um tratamento com um cirurgião, com um neurocirurgião, ele descobriu que eu tive 2 doenças, uma doença aliás, deu nos 2 braços, é um tipo de LER, mas eu nunca trabalhei com esforço repetitivo, chamada síndrome do túnel do carpo. Se você chegar perto de mim, você vai ver as 2 marcas. Eu tive que operar os dois de uma vez. Na esquerda, eu sou canhoto, operei ela primeiro e depois operei a direita. Eu consegui voltar 70% do movimento e das forças dos braços. A inflamação do direito foi tão forte, e olha que eu sou canhoto, que esse dedão, essa parte da mão e o meu dedão do pé direito, eu não sinto ele, porque ele é dormente até hoje. Quem está falando com você é um homem. Em setembro de 2022, eu sofri o meu 4º infarto na rua, trabalhando. Primeiro infarto, eu estava em Campo Grande trabalhando. Eu era ativo na área de engenharia de telecom, fazendo um projeto para a Vivo em Campo Grande, e desmaiei de frente a uma oficina mecânica. O segundo infarto, eu estava saindo de casa, recuperando do primeiro, com 17 dias, que eu estava recuperando em casa para ir no shopping com a minha família. Minha mulher olhou para mim, viu que o meu olho esquerdo descaiu, e falou: meu bem, seu olho está caído. Eu falei: tá não, estou enxergando normal. Ela aferiu minha pressão, estava 22/12. Me levou para a emergência, na porta da emergência eu desmaiei, ali eu sofri meu segundo infarto. Correram comigo para o hospital, para fazer um cateterismo. Ao terminar o cateterismo, descobriu que eu não tinha gordura nenhuma veia rompendo. Mas descobriram a primeira e a segunda doença que eu tenho no coração.
repolarização cardíaca de fator secundário na falha da descarga da carótida direita. É uma falha da descarga elétrica que a carótida fecha sozinha. As enzimas cardíacas sobem e eu começo a sentir os sintomas de infarto. Então o cateterismo não é para poder desobstruir a veia, é só para abrir ela, porque ela fecha sozinha. Dentro da minha pasta, no último bolso, você pode abrir ali, ó. Eu ando com um exame, que se eu passar mal aqui e ver que eu estou infartando, chegou e mostrou esse exame, na hora eles têm que fazer o cateterismo para poder abrir a veia. E a segunda doença que descobriram, que eu tenho doenças coronárias degenerativas. Uma artéria minha está necrosando sozinha. Todo dia eu tenho que tomar o afinador de sangue, o anticoagulante, o AS, o melhoral infantil. E há 3 meses atrás eu passei mal em casa, não infartei, mas uma dor terrível, agulhadas no lado esquerdo do peito. Correu, minha pressão subiu, correu para o hospital, descobriu que eu tenho a 3ª doença no coração que eu não sabia. Tem 3 meses que eu descobri. Chama doença ao miocárdio aguda com angina estável. Não tem problema na família, ninguém da minha família morreu de problema no coração. Vocês estão vendo? Eu sei desse jeito, querido, mas em 2014, depois de terminar um seminário da família, pregando com o pastor Eurípides, lá em Catalão, em 2014, eu senti um desconforto na clavícula, uma bolinha que deu aqui. Eu preguei à noite, eu que fiz o encerramento, eu falei, Eurípides, eu fumo de carro, fica 300 km de Goiânia, Catalão. Eu falei, Eurípides, estou com um incômodo aqui na clavícula, cara, olha aqui uma bolinha. Eu falei, não deve ser nada não, fui para Goiânia. Na terça-feira fui no médico. Quarta-feira eu fiz alguns exames que ele pediu. Na outra quarta-feira estava eu, minha mãe e minha esposa. Eu, minha esposa e minha mãe. Meu pai com um casal de irmãos e minha filha na recepção do hospital. O médico falava, Adriano, você tem leucemia. Comecei o tratamento com 3 meses tratando de leucemia. Ele fez um PET-CT e viu nódulos que tomaram o meu pulmão e a minha clavícula. Falou, cara, agora você está com linfoma de Hodgkin de esclerose nodular de nível 2, que atacou todo o seu pulmão superior esquerdo e a sua clavícula esquerda. Se você chegar perto de mim, você vai ver a marca cirúrgica aonde tirou o nódulo para biópsia. Quem está falando com vocês é um homem que tomou 16 quimioterapia, cada químio de 10 horas, via injetável, e 37 radioterapia. Acredite, irmãos, um dia eu já tive cabelo. Vocês estão vendo esse homem fazendo careta, andando com uma bengala, apoiando num banquinho. A careta não é porque eu não tenho tique e nem toque. Mas eu tenho sim, toque. Eu fui diagnosticado, como eu falei para alguns irmãos aqui, que eu fui diagnosticado com autismo também, e toque e TAG. Mas em 2022 eu levei 4 tombos na rua no mesmo dia, dava um choque na coluna e eu caía. Eu estava em Tangará da Serra, 250 quilômetros de Cuiabá, capital do Mato Grosso. Me levaram de carro, de ambulância para Cuiabá, porque eu travei no último tombo. E lá, depois de fazer um PET-CT, um PET-scan, que é uma ressonância que dura em torno de 4 horas, descobriram uma doença que eu tinha na coluna, que eu não sabia, chamada artrodese. E quando ele terminou o exame, a artrodese produziu espondilolistese com abaulamento e protusão de nível 4 e 5. Toda a minha coluna lombar, a L3, 4, 5 e 6 e a S1, que é esse último ossinho que liga ao cóccix, nasceu sem aquela cartilagem, sem um disco. Com os anos de vida desceu, encostou uma vértebra na outra e fez um Z no meu ciático, eu estava perdendo o movimento das pernas. Quem está falando com você é um homem que tem 16 pinos e parafuso e 6 coroas de osso na minha coluna. Se você tiver estômago, eu te mostro aqui no meu celular a foto para você ver como que ficou minha coluna. Quem está falando com vocês, queridos, é um homem que toma 16 remédios todos os dias. Só para dor, eu tomo um coquetel de 6 remédios. 4 remédios para o coração e mais 6 remédios pós-câncer para controlar meu intestino, para controlar meu sono, para controlar minha alimentação e para controlar a minha disposição, para não cair assim numa crise de ansiedade, para não ficar depressivo. Quem está falando com vocês é um homem que viaja esse Brasil inteiro e não cobra 1 centavo para pregar. Viagem de ônibus,
viajo de avião, prego o evangelho. Mas quem está falando com vocês, um homem que aprendeu, querido, a enxergar a família e as pessoas como elas são, a poder olhar para a sua casa e entender que o valor está na pessoa e não nas coisas. E aí eu tenho um segredo, querido, desse texto, que eu nunca tinha entendido isso aqui, ó. Disse Jesus: vai para a sua casa e não entre no povoado. Mas por que Jesus não mandou esse cara ir para o povoado falar que ele foi curado? Porque, querido, toda vez que Deus me levou para um lugar para tratar a minha vida, não foi para mim dar testemunho na igreja, foi para mim voltar, foi para que eu voltasse para casa como um homem melhor. Você sabia que eu nunca orei para Deus curar o câncer? Mas eu pedi para Deus me mostrar o que o câncer estava me curando como pessoa. Eu nunca pedi para Deus curar meu coração, ainda que eu sei que eu sou curado, senão eu não estaria aqui. Mas eu pedi para Deus a cada infarto me mostrar quem eu preciso amar que eu ainda não amo, quem eu preciso perdoar que eu ainda não perdoei, Deus, quem eu preciso pedir perdão que eu ainda não pedi. Cada dor na coluna que eu sinto, querido, ontem eu não consegui, eu falei para os irmãos, não consegui descer para almoçar, de tanta dor na coluna para estar com vocês ontem à noite. Eu tenho um medicamento que eu ando com ele, só que eu evito tomar porque ele me dá muita dor no estômago. Ele chama Dimorf, ele é de 10 miligramas, é um tipo de morfina comprimido, porque a injetável você não pode andar com ela, mas o comprimido pode. Eu evito porque eu ando com morfina, porque o dia que tem tanta dor eu não aguento, aí eu tenho que tomar. Eu apoio aqui, irmãos, é para aliviar as dores. Eu ando com a bengala, não é porque eu preciso dela para andar, eu ajudo com o meu braço a aliviar a dor da minha coluna, que eu sinto dor 24 horas, eu durmo e acordo com dor. Mas eu sou um homem, querido, que nunca reclamei da vida, e eu carrego comigo essa frase, que está no centro do livro Discernindo as Lágrimas, e no centro do livro Discernindo a Visão Familiar. Sucesso na vida, querido, não está em chegar em primeiro, mas em garantir que onde quer que você chegue, princípios, valores e a família vão chegar junto. O segredo da vida, querido, está em caminhar junto com a família, em chegar no fim da vida e a família chegar junto. Faça favor aqui, filhão, você. Vou pedir uma gentileza, pede o pessoal da mesa colocar essa música aqui, essa versão, para mim já pode soltar ela, pede eles essa gentileza, essa versão aí. Queridos, olhem para mim, eu sou um homem, e o maior privilégio que eu tenho na minha vida, querido, eu pedi oração para vocês, mas eu falo isso na vida, sabe qual que é a maior honra de um homem? É no dia que ele foi enterrado, a sua filha, o seu filho, poder escrever na lápide do seu túmulo: o meu pai terminou a vida casado com a minha mãe, e pai das suas filhas, ou do seu filho, ou dos seus filhos. A maior honra do homem está no que ele escreve no coração da sua família. Querido, todo desafio que eu vivi na vida, isso não foi motivo para eu parar, mas sim para continuar, para vir que inspirar você que a vida continua, a vida não para. Não são as dores que limitam a nossa vontade, querido, é nós que limitamos a partir das nossas dores. Deus quer que eu continue, porque se Ele tem um projeto na minha vida, querido, Ele vai continuar e eu não tenho que parar. Porque, querido, poderia ter sido pior. Por que eu vou reclamar da vida? Poderia ter sido pior. Eu poderia ter morrido com 3 meses de nascido, meningite há 47 anos atrás, irmãos. Aonde tinha cura disso? Eu poderia ter morrido no primeiro infarto. Eu estava sozinho em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, trabalhando, meu irmão. Desmaiei de frente de uma oficina mecânica. E eu estou aqui, irmãos. Eu tratei 5 anos de leucemia e linfoma e eu estou aqui, irmãos. Por que eu vou reclamar da vida? Por que eu vou pedir algo para Deus, sendo que eu estou aqui? E se eu fosse voltar no passado, pode soltar a música. Se eu fosse voltar no passado, se Deus falasse: Adriano, você foi aprovado, vamos voltar no passado, vamos voltar lá no passado, eu quero mudar a sua história. Pode colocar aquela musiquinha, mesa cura, pode soltar ela de baixinho, que eu já vou orar com os irmãos. Adriano, vamos voltar na sua história. Você foi aprovado, eu quero mudar essas coisas. O que você gostaria de mudar? Eu diria: nada. Porque se eu sou o homem que eu sou hoje, querido, com tanto defeito,
com tanto defeito, com tantas falhas. Mas se eu sou o homem para testemunhar hoje, é por tudo que eu passei, eu não mudaria nada. Eu superaria qualquer tipo de dor para estar aqui com os irmãos. E se amanhã eu perder o movimento das pernas, querido, alguém me traz e eu venho de cadeira de rodas. Se amanhã, querido, eu perder a voz, a fala, eu vou aprender, querido, a linguagem de sinais e venho pregar para os irmãos em Libra. Porque a vida continua. E se eu ficar tetraplégico do pescoço para baixo, eu vou aprender, meu irmão, código Morse, e vem pregar para os irmãos. Não sei, meu irmão, mas a vida não para. A gente tem que parar de reclamar das coisas e achar que a culpa é da política, que a culpa é do governo, que a culpa é do pastor, que a culpa é da igreja, a culpa é do pai. Não, para com isso. Quem faz isso é covarde, e nós não somos covardes. Sobre nós está o espírito de poder e de ousadia. Porque ninguém, querido, vai te bater tão forte quanto a vida. A vida bate, meu irmão. A vida bate e não pede licença. Ela põe a gente de joelho. E às vezes faz você deitar no chão humilhado. Mas a questão não é o quanto a gente apanha, é a disposição de levantar, aprender com os erros, erguer a cabeça e continuar, porque a vida não para. O mundo dá volta, irmãos. Em 24 horas a terra dá uma volta nela mesma. E em 365 dias ela dá uma volta em torno do sol. A vida não para. A vida continua, amado da minha alma. Então não são as lutas que nos param, não são as dores, queridos. Porque o maior privilégio é poder abraçar como eu abracei pessoas aqui ontem. E falou assim: pastor, obrigado. Obrigado, porque eu vim com a decisão de largar tudo. Mas eu recebi uma palavra de continuar, querido. A vida não para. Eu não exijo hotel, irmãos. Eu só peço a possibilidade de um colchão mais duro, porque senão eu não levanto de manhã. Que me ajude no alimento e arrume um banheiro para me lavar o canto da orelha, e que tenha uma internet para me falar com a minha família de vídeo. Só isso que eu peço. Peço os pastores para vender meu livro, e a oferta, a generosidade do coração dos irmãos. A vida continua. Só de remedicamento eu gasto em média R$2.000 por mês, querido. Eu estou brigando na justiça para me aposentar, porque o governo não quer me aposentar, diz que eu tenho condições de trabalho. Mas eu ganhei na justiça, estou recebendo um benefício. Eu não vou falar para você o valor, para você não achar que é comiseração para você me dar oferta ou comprar meu livro. Mas é vergonhoso pelo que eu ganhava de carteira assinada como engenheiro de telecom. A vida continua. Me permita, para encerrar, ler esse versículo. Me dê essa autoridade para ler esse versículo na minha pessoa. Não sobreveio sobre você, Adriano, provação que não fosse comum aos homens. E fiel é Deus, Adriano, e Ele não permitirá que você, Adriano, seja provado além do que você pode suportar, Adriano. Mas quando você for provado, Adriano, Ele mesmo, teu Deus, providenciará o escape para que você possa suportar a provação. Porque a provação gera perseverança, a perseverança gera esperança, e a esperança consolida na fé e no amor. A vida continua, querido. Levante do lugar onde você parou na vida. Não permita que essa depressão te prenda numa cama. Não seja escravo da dor. Faça da sua dor a bandeira para aliviar a dor do outro. Faça da sua dor a bandeira que vai aliviar a dor do teu irmão, do teu vizinho, da tua casa, porque a vida continua. E se amanhã, querido, o papai do céu falar assim: filhão, chega, vem morar com o papai, aí não tem remédio, aí eu vou morar, aí eu vou poder dizer: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé e herdei a coroa da vida. A vida não para, querido. A vida continua. E se você perguntar qual é o meu segredo, qual é o meu segredo, querido, eu vou te falar aqui qual que é. Que passa?
Parou. Se você perguntar qual é o meu segredo, essa aqui é a frase que está em destaque no meu livro. A vida, como ela é, ela cabe dentro de mim. Eu só preciso me encontrar nela e continuar, querido. E sabe por que eu amo tanto a vida, meu irmão? Porque o autor da vida me ama. Eu não preciso de mais nada. Por que eu amo tanto a vida? Porque o autor da vida me ama. O autor de todas as coisas me ama. Então eu entendi, se Ele é o autor da vida, a vida cabe dentro de mim, ela cabe. Eu só quero me encontrar nela, parar de reclamar das coisas e continuar, porque tem alguém me esperando. Tem uma esposa e uma filha me esperando para dar um abraço. Tem uma igreja que eu vou ministrar no final da semana que vem na Bahia. Tem uma EFOL que daqui 3 semanas eu vou estar lá em Pacajá, no Pará. A vida continua, querido, então não para, não desista. Porque a vida como ela é, ela cabe dentro de nós. Dentro dessa palavra, sentado do jeito que você está, eu gostaria de orar com você. Uma breve oração, estou encerrando aqui. Vou falar para você, não desistir da sua casa. Coloca a música no começo, por gentileza, novamente. Eles vão subir o volume da música. E eu queria que você agora colocasse diante de Deus o que a sua casa precisa ser colocada em ordem. Talvez não é a casa, é o seu coração. Talvez não é a casa, é o coração. Talvez é o seu casamento. Talvez é a sua paternidade. Talvez é a sua vida como um filho que tem andado rebelde. Talvez são as dores. Talvez você sofreu mais do que eu. Talvez você sofreu muito mais do que eu. Mas essas dores têm te impedido. Você às vezes falta um culto por causa de uma dor de cabeça e reclama. Reclama de tudo. E não entende que o autor da vida quer que você continue, querido. Então não meça esforço pela sua família. Porque Deus não mediu esforço para sacrificar o filho dele para resgatar a nossa casa. O que precisa colocar em ordem na sua casa? Talvez hoje você precisa pedir perdão para sua esposa, pedir perdão para o seu marido. Talvez hoje você precisa pedir perdão para os seus pais, pedir perdão para os seus filhos. Porque vai se cumprir, você vai sair daqui hoje cumprindo a palavra de Malaquias na sua vida, o último versículo do Velho Testamento. E nos últimos dias, Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. É a maior promessa da Bíblia, querido. É a conversão dos pais aos filhos e a conversão dos filhos aos pais. Chegou hoje o dia de dar um passo a mais para o coração. Dar uma chance para a sua casa, olhar nos olhos da sua esposa e falar assim: amor, hoje eu não vou orar mais para ter uma esposa melhor. Hoje eu quero me tornar para você o marido que você precisa. Marido, eu não vou orar a Deus para pedir para ter um marido melhor. A partir de hoje eu vou me tornar para você a mulher que você precisa. Se você deseja cura na sua casa, na sua família, querido, permita agora Deus levar o seu coração nas suas dores, na disfuncionalidade da sua casa, nos anseios do seu casamento, nas suas crises familiares, para você entender que Ele quer colocar em ordem. Ele quer colocar em ordem a sua casa. Perdoe o seu marido, minha irmã. Perdoe a sua esposa, meu irmão. Pais, perdoe os filhos. Filhos, perdoe os seus pais. Porque nos últimos dias Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha na terra e a fira com maldição. Chegou a hora de colocar a casa em ordem. Não coloca limite, porque o problema está financeiro, vai passar, nada é para sempre. O problema está na crise relacional, mude a sua postura, porque vai passar, nada é para sempre. Porque a vida como ela é, ela cabe dentro de você, querido.
como eu e você estamos enxergando a nossa casa, como árvore ou como pessoas. Qual é o valor da sua casa? As pessoas que moram nela ou o valor, o preço que ela custa? Eu não sei, querido. O que tem valor para você? Coisas ou pessoas? Aquele homem enxergava pessoas como árvore. Ele confundia. Você confunde a sua casa com o dinheiro? Ou você usa o dinheiro para servir as pessoas da sua casa? Você cobra do seu marido ou você oferece o que você tem para ele? Você cobra da sua esposa ou você oferece o que você tem para ela? Sua casa são troca de favores ou são oferta voluntária? Deixe Deus colocar a sua casa em ordem, querido. Porque a mesa cura. Você que quer reconciliar com a vida, você que gostaria de reconciliar com a sua história, com a sua casa. E nos últimos dias, Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Isso aqui, pastor, pastora, me faz caminhar 1000 léguas a pé e ver isso aqui, ó. Ver crianças chorando, ver pais pedindo perdão para os filhos, ver filhos se arrependendo aos seus pais. Querido, um dia a vida vai passar, ela é muito rápida. Então abrace e chore com os vivos, porque não adianta chorar pelo morto. Deus está reconstruindo o caráter dessa casa, começando com a conversão desse filho e com o quebrantamento desses pais, dizendo que nada é para sempre. Ontem eu falei para uma pessoa que nada é para sempre, e ela começou a chorar. A dor vai passar. O seu pai vai voltar, o seu marido vai reconciliar, a sua esposa vai ser curada da depressão, o seu pai vai reconciliar, o seu filho está desviado, mas o tempo dele está contado, ele vai voltar. Irmãos, está acontecendo um quebrantamento geral nesse lugar, uma precisão cirúrgica na família. O bisturi espiritual é dentro de você. Se resolva com seus pais, porque a vida vai se resolver com você. Não ande pela dor que o seu pai causou, ande pela promessa que o teu Deus te deu. Deus está visitando o seu coração, Deus está visitando a sua história e está dizendo: estou devolvendo a alegria para sua casa. Eu estou devolvendo a alegria no coração. Marido, essa é sua esposa. Esposa, esse é seu marido. Pais, esses são seus filhos. Filhos, esses são seus pais. Você está cansado, sobrecarregado. As dores, as dores da sua história, o medo do fracasso.
tomando de você suas dores e te entregando a minha graça. Querido, você não faz noção do que Deus está curando essa mulher. Deus está tocando na infância dela, levando ela na infância, num ambiente aonde roubaram a inocência dela. E às vezes ela grita dentro dela: por que você fez isso comigo? Por que você fez isso comigo? Deus manda dizer para você: eu estava lá quando você estava naquele quarto, sentada, triste, querendo acabar com tudo. Deus manda dizer: eu estava lá dizendo: você é a menina dos meus olhos. Eu escrevi o seu nome no livro da vida e nada vai apagar. Perdoado estão os seus pecados. Levante a sua história. Pare de andar pelo julgamento dos outros e continue e se torne a pessoa que eu quero que você seja, porque amanhã o sorriso vai estar de volta. Deus está devolvendo a dignidade da sua casa. Continue a ministrar sobre elas. Há uma precisão cirúrgica nesse lugar. Tentando te impressionar. Hoje chegou o dia da reconciliação entre pais e filhos, e de filhos e pais. Eu gostaria agora que as famílias, do jeito que estão aí, não se levantar, se quiser levantar também, fizesse como muitos estão fazendo, abraçado agora. Marido abraçando esposa, esposa abraçando marido, pais abraçando filhos. Meu pai não está aqui, abraça a mamãe, senta no colo. Olhe um para os olhos do outro, nós vamos fazer essa oração final. Tentando te impressionar. Será que um dia chegou o dia de colocar a casa em ordem? Baixe um pouquinho, por favor. Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos. Alguém traz água para mim, por gentileza. Um obreiro, traga água. Isso, as famílias de pé, olhos nos olhos, olhos nos olhos, olhos nos olhos. Comece a declarar para o seu irmão, para a sua irmã, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu filho. Comece a declarar palavras. Fala: nossa casa vai ser diferente. Nós vamos colocar a casa em ordem. Vai passar, minha esposa, vai passar, meu marido. Comece a falar para os seus filhos o que eles serão. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar para mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar para mim. Vai para esse lugar, querido. E os meus esforços, declare para os seus filhos, declare para o seu marido, declare para os pais. Fala assim: pai, eu vou mudar. Mãe, eu vou mudar, mãe. Eu não vou ser mais assim, não. Eu estou aqui para recomeçar. A casa vai ser colocada em ordem. O coração vai ser colocado em ordem. Perdoados estão os pecados. Marido, fala para sua esposa: me perdoa a minha arrogância, me perdoa a minha prepotência. Mulher, fala para o marido: perdoa, marido, às vezes que eu fui agir, eu não cuidei de você. Obrigado. Em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do teu amor. Um abraçando o outro. Chegou o dia de recomeçar a história. Não é o fim, não é o fim. É a oportunidade que Deus está te dando para recomeçar a sua história e colocar a casa em ordem, porque o amor está de volta.